radiofrequência mais o vácuo, né? Então, a terapia combinada da radiofrequência mais a vacoterapia. Bom, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que essa terapia combinada, ela é interessante porque, ao invés de fazer primeiro a vacoterapia e depois a radiofrequência e usar 2 tempos de cabine, eu vou estar utilizando os 2 ao mesmo tempo, e aí eu vou conseguir tanto o resultado, né, o efeito fisiológico da vacoterapia, como o efeito fisiológico da radiofrequência. Então, ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar aí com os 2 efeitos, né? Isso é importante, porque a gente vai ver que algumas indicações são muito mais interessantes trabalhando em conjunto, exatamente porque a gente consegue fazer uma melhora, né, daquele tecido, daquela flacidez de pele, muito boa quando a gente trabalha os 2 em conjunto. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente vai ver é que, na verdade, a gente já tem vários estudos científicos mostrando a eficiência, né, e a eficácia da radiofrequência mais o vácuo. Pode ver que esse é um dos estudos que trabalhou principalmente em face. Então, utilizou em 46 pacientes diferentes, foram realizadas 8 sessões, com 3 passadas do aplicador, né? Intervalo entre 1 a 2 semanas, mais ou menos, com frequência e modo pulsado. Pode ver que aqui a potência está de 5 a 10 watts, então é uma potência mais baixa. E está muito relacionado, essa potência está muito relacionada com o aquecimento de cada paciente, e a hiperemia de cada paciente também. Pode ver que o vácuo, ele é um vácuo mais baixo, principalmente porque é no facial, e aqui mostra um pouquinho do resultado desse estudo, né, paciente antes, né, essas fotos da paciente antes e paciente, né, foto do paciente após, né, 6 meses da última sessão. Então, quer dizer que foram 8 sessões, dentre essas 8 sessões, a gente teve essa melhora, né, das linhas de expressão, e, além disso, essa melhora também permaneceu por mais 6 meses. Então, quer dizer que, a longo prazo, a gente também tem essa visão de melhora da flacidez de pele aí. Tanto com o vácuo, quanto com a radiofrequência bipolar, que foi feito em conjunto aí nesse estudo, para vocês verem como a gente já tem, né, esses estudos científicos mostrando esses resultados. O que vocês vão ver também, pode ver que a gente tem mais fotos das pacientes, que a gente consegue ver ao redor dos olhos, mesmo porque a gente também faz aqui na lateral. Isso também retrai o tecido e acaba, consequentemente, melhorando as linhas de expressões ao redor dos olhos, né? Aqui também na região ao redor do lábio, né, que a gente vê uma melhora tanto no sulco nasogeniano, tá? Como a gente também tem uma melhora na malhonete. Então, a gente consegue trabalhar bastante as regiões de face com resultados muito bons, resultados muito rápidos. Esse é um outro estudo que ele utilizou principalmente a radiofrequência mais o vácuo em pacientes pós-parto, né, na região abdominal e na região de flancos, principalmente para gordura localizada. Mas aí o que a gente percebe? Que tanto a parte de tecido adiposo, quanto a flacidez de pele também está muito melhor nas fotos, né? Então a gente consegue perceber que teve uma melhora tanto na quantidade de tecido adiposo, então na circunferência como um todo, mas que a gente também percebe nesse estudo, a melhora da flacidez de pele. Então, nesse estudo foi utilizado tanto em abdômen quanto flanco, em 10 pacientes diferentes, né? Pacientes mais ou menos com 9 meses pós-parto. Foram feitos tratamentos por 4 semanas, com a radiofrequência bipolar. Pode ver que aqui foi utilizado já uma potência um pouco maior, então potência de 50 watts. Nesse estudo foi utilizada a luz infravermelha em conjunto, e a vacoterapia também foi utilizado em conjunto, para vocês verem a diferença em relação a essa circunferência.
Além de melhorar a circunferência, também foi visto uma melhora em relação ao tecido. Isso dá para ver quando a gente vê as lâminas diferentes do tecido. Então, a lâmina 1 é para vocês verem a diferença da primeira sessão e após um mês de tratamento. Então, a gente consegue ver uma melhora muito grande em relação ao tecido também. Bom, esse é um outro estudo mostrando para vocês que foram utilizados, então, 14 pacientes e foi feito também em uma coxa, foi feito o tratamento, e a outra coxa foi feito só de controle. Foi feita uma sessão de radiofrequência de 39 a 42 graus Celsius. Pode ver que a gente tem aí uma diferença em relação às frequências. E aí, o que na verdade, esse estudo mostra para a gente, né? Nesse estudo, ele mostra principalmente as diferentes frequências, né? E essas diferentes frequências têm relação com os diferentes tecidos, né? Tecidos mais superficiais ou tecidos mais profundos. E que cada um desses tempos que a gente utiliza da radiofrequência também pode atingir mais rápido a temperatura. Então, se eu ficar mais tempo, eu vou ficar com mais tempo sobre aquela área e vou aumentar mais a temperatura. Aqui para vocês verem um pouco das fotos de antes e depois desse estudo. Então, antes da primeira sessão, na foto A, né? A foto B, após 6 sessões de tratamento. A foto C, após 12 sessões de tratamento. E a foto D, após um mês da última sessão. Que a gente consegue perceber que aqui a gente tem um sulco infraglúteo maior, né? Aqui, então, no último dia aqui, depois de um mês do final do tratamento, já está um sulco menor. Pode ver que aqui a gente tem mais fibrose, então a gente tem mais regiões aqui com abalamentos, né? Com fibroses. Aqui a gente já vê uma melhora em relação a essas fibroses, né? E a gente também tem uma melhora na lateral e na coxa. Então, para vocês verem essas diferenças aí em relação ao tecido, tá? Pode ver que esse também é um dos antes e depois. Esse também é um estudo que fez a comparação, ele fez a comparação também com a combinação da radiofrequência, o infravermelho e também a vacoterapia, né? Que ele percebeu que na coxa tratada, né, coxa que foi feito, submetido ao tratamento, ele teve uma redução também da circunferência, então de mais ou menos 0,8 centímetros de medida ali da radiofrequência. Nesse estudo foi utilizada a radiofrequência de 1 MHz, com a frequência de 1 MHz e a potência de 20 watts. Aí, para vocês verem, né, então, o lado não tratado, né, antes e depois, aqui para vocês verem o antes e o depois do lado tratado, e o antes e depois do lado não tratado. Pode ver que aqui a gente tem mais irregularidades, né, no lado tratado, diferente dessa segunda foto aqui, que seria depois do tratamento, né, após 6 meses do término do tratamento, a gente já consegue perceber menos irregularidades no tecido. Esse também é um estudo relacionado à radiofrequência com vácuo na coxa. Foi utilizado mais ou menos 15 minutos em 16 pacientes. Foram feitas 8 sessões, 2 vezes na semana, com a radiofrequência em 1 MHz e a potência em 20 watts. Aqui para vocês verem a diferença em relação ao tratamento, né, as fotos de antes e depois. Então, antes do tratamento, após 3 meses do tratamento e após 6 meses do término do tratamento. Então, para vocês verem como tem bastante irregularidade nesse tecido, aqui numa foto mais próxima dá para ver também várias fibroses, irregularidades, né? Até a diferença em relação à coloração do tecido, que aqui está bem menos vascularizado, e aqui a gente já consegue perceber uma pele mais vascularizada, menos irregularidades, né? Uma pele mais nutrida. Então, a gente consegue ver bem essa diferença entre as fotos antes e pós-tratamento.
aqui também para vocês verem a diferença em relação à irregularidade. Essa é uma paciente que não aparece tanto, não mostra tanto a diferença em relação a coloração, mas a gente consegue perceber a diferença em relação a essas ondulações, né, as irregularidades. Bom, quando a gente trabalhar com a radiofrequência mais o vácuo, também é o mesmo aplicador da radiofrequência, né? Então são dois aplicadores bipolares concêntricos. A gente vai ter as mesmas 9 frequências fixas, só que aí o que vai mudar em relação à radiofrequência é que na radiofrequência com o vácuo, a gente vai trabalhar somente no modo pulsado, tá? Da radiofrequência. Por que que no modo pulsado? Porque a radiofrequência com o vácuo, a gente tem o vácuo que vai sugar, né, vai puxar a pele e vai fixar muito bem o aplicador no tecido. Se caso o movimento é muito lento ou pausa por causa do vácuo, a radiofrequência, ela pode dar um efeito adverso. Por isso que no modo radiofrequência mais o vácuo, o modo é pulsado da radiofrequência, para ter um calor, mas esse calor não ser tão forte, vamos dizer assim, para que não tenha esses efeitos adversos, tá? Então, como tem o vácuo, né, o vácuo realmente faz essa sucção, ele adere muito bem no tecido, então o modo da radiofrequência vai ser somente no modo pulsado, no caso da radiofrequência mais o vácuo. A potência, ela vai até 120 watts de potência, assim como a gente já viu na radiofrequência. Vão ter 6 protocolos pré-programados, com todas as sugestões de uso já pré-programadas. Tem o reconhecimento dos aplicadores e o vácuo, ele chega até 550 milímetros de mercúrio. Bom, aí a gente vai ver alguns parâmetros específicos, né, da terapia radiofrequência mais o vácuo, porque a gente vai ter alguns parâmetros do vácuo e a gente vai ter alguns parâmetros da radiofrequência. O que a gente vai ver no vácuo? No vácuo, a gente vai ver que existe o modo, né, existe o modo contínuo ou o modo pulsado. Todos os protocolos, eles vão estar no modo contínuo, porque o modo contínuo é o mais confortável de ser utilizado a terapia combinada. Então, contínuo seria mais ideal, tá? Mas se vocês quiserem, pode ser colocado no modo pulsado também. Por que que não no modo pulsado? Porque o modo pulsado, ele vai sugar, né? Ele vai fazer o vácuo e soltar, fazer o vácuo e soltar. Cada vez que ele faz isso, parece que você movimenta o aplicador para cima e para baixo, tá? E aí fica mais difícil deslizar para fazer a radiofrequência. Por isso que o modo contínuo é o ideal para a gente estar utilizando o modo de radiofrequência com vácuo. O que a gente tem? Outras coisas que a gente tem. Se eu colocar no modo pulsado do vácuo, eu abro a possibilidade de trabalhar com a frequência e a largura do pulso. Se eu colocar o parâmetro do vácuo de modo contínuo, não vou ter esses outros dois parâmetros. Então, modo pulsado, eu tenho a frequência do pulso. O que eu tenho a frequência do pulso? Ela vai de 10 a 50 pulsos por minuto. O que vai acontecer? Se eu colocar a frequência de 10 pulsos, ele vai ser 10 pulsos por minuto. Então, vai ser mais lento, mais quantidade de pulsos. Se eu colocar uma frequência de pulso maior, então vai ser mais rápido e eu vou ter mais pulsos por minuto, tá? Então, vai ser mais rapidinho. A largura do pulso é a quantidade de tempo do vácuo. Então, se eu coloquei uma largura de pulso pequena, ele vai sugar e soltar rapidinho. Se eu colocar uma largura de pulso maior, ele vai sugar e vai manter por aquele tempo e soltar. Então, significa que a frequência do pulso é a quantidade do pulso. Então, ela vai ser mais rápida, né? Se eu aumentar a frequência, eu vou ter mais pulsos, então vai ser mais rápido. Se eu diminuir a frequência, ele vai ser mais lento e menos pulsos. A largura do pulso é a quantidade do tempo que vai ter a sucção. Então, o vácuo, quero deixar um vácuo por mais tempo, um pouquinho mais de tempo, então a largura do pulso maior.
Não, eu quero deixar fazer pulsos mais rápidos fazendo a sucção e soltando bem rapidinho. Então, a largura do pulso mais baixa, tá? E aí também a gente tem a quantidade do vácuo em milímetros de mercúrio. Então, ou seja, se eu quero trabalhar com um vácuo maior, fazendo bastante sucção no tecido, então eu vou colocar uma pressão, né, em milímetros de mercúrio maior. Tá? Então, esses são os parâmetros do vácuo. Como a gente está trabalhando com a radiofrequência mais o vácuo, então eu tenho que colocar os parâmetros do vácuo e colocar os parâmetros da radiofrequência. O que eu tenho dentro da radiofrequência? Eu tenho o modo pulsado somente, no caso dessa terapia, tá? E aí a gente tem que ajustar o ciclo de trabalho. Gente, não é porque está no modo pulsado, é que ele não aquece o tecido. Lembra que eu falei para vocês que o aquecimento dele realmente é um aquecimento bem rápido, mesmo no modo pulsado. O que vocês vão ter que ajustar, então? Se ele não tem modo contínuo, eu vou ajustar o meu ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho, ele é a porcentagem do tempo, né, que vai ficar ligado à radiofrequência. Então, se eu colocar 10% do meu ciclo de trabalho. Se eu colocar 10% do meu ciclo de trabalho, vai ficar 10% emitindo a radiofrequência e 90% não emitindo. Então, se eu não quero aquecimento, eu quero aquecimento bem pouco, eu vou colocar uma porcentagem menor. Se eu quero trabalhar mais aquecimento, então quero trabalhar, por exemplo, uma celulite flácida, né? Então, eu vou trabalhar com o vácuo e quero trabalhar com uma radiofrequência, mas uma radiofrequência que aqueça o tecido. Então, eu vou aumentar a quantidade do ciclo de trabalho para 50%, 60%, 70% de ciclo de trabalho. Porque quanto mais para 90%, né, mais aquece. Mais tempo ligado à radiofrequência, mais vai aquecer o tecido, tá? Em relação à frequência, a frequência é a mesma coisa que a gente conversou da radiofrequência sozinha. Quanto menor a radiofrequência, mais profundo vai ser a atuação. Então, se é gordura localizada, eu vou trabalhar com frequências mais baixas. Se é flacidez de pele, eu vou trabalhar com frequências mais altas. Potência. A potência vai estar de acordo com cada paciente, como a gente já conversou antes, e cada indicação. Cada paciente tem uma hidratação e cada indicação também tem uma temperatura alvo. Flacidez de pele 40-42, fibrose 38, drenagem linfática não pode aquecer. Então, cada indicação precisa chegar numa temperatura, e aí essa temperatura que eu tenho que chegar vai ser de acordo com a potência. Então, tem que chegar numa temperatura maior, a potência também vai ser maior, e ela vai ter uma proporção aí diretamente relacionada com a temperatura. Quanto maior a potência, maior a temperatura. E a quantidade de tempo. Agora, com a radiofrequência mais o vácuo, o tempo vai ser um pouquinho diferente. Por que vai ser diferente? Porque eu não posso ficar, por exemplo, 5 a 7 minutos fazendo círculo ou vai e vem no tecido durante um período de 5 a 7 minutos, porque vai aquecer muito rápido e pode ficar petequias. Então, não pode ser feito dessa maneira. O tempo, na verdade, vai ser a quantidade de passadas que eu vou fazer naquela região. Então, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês um pouquinho no facial e um pouquinho no corporal. O que a gente tem que perceber? O vácuo, ele faz a sucção e o vácuo por si só, ele já aumenta a vascularização. Se eu estou aumentando a vascularização com o vácuo e já estou aumentando a vascularização pelo calor da radiofrequência, são duas terapias em conjunto que vão estar aumentando a vascularização do tecido. Se eu ficar lá 5 minutos no mesmo quadrante fazendo vai e vem, vai ficar petequias, porque eu estou trabalhando com 2 procedimentos, 2 tecnologias que fazem aumento da vascularização. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer passadas, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês agora, a priori, de 1 a 6 passadas por área, por quadrante. Isso porque eu vou mostrar um pouquinho para vocês no corporal e um pouquinho no facial. No facial, fazer ida e volta não é tão interessante até para o efeito lifting, né? Até pelas linhas de Langerhans. Então, o que é mais interessante? É mais interessante fazer somente uma passada para o sentido do lifting,
e aí eu vou fazer mais passadas naquela área. Então, por exemplo, no facial a gente vai fazer somente uma passada, e eu vou fazer mais passadas naquela área. Então, três de uma passada, tá? Por que a gente está falando 3 de 1? Porque eu posso no corporal fazer 4 passadas sequenciais, porque se eu fizer só uma passada no corporal, provavelmente não vai gerar aquecimento. Então, eu tenho que fazer idas e voltas. Quando eu falo 6 passadas, né, 6 idas e voltas, é que eu posso no corporal, por exemplo, fazer ida e volta, ida e volta. São 4 passadas. Ou eu posso fazer 6 passadas naquela área, tá? Por quê? Isso vai depender do aquecimento que eu quero. Então, vamos imaginar que eu queira fazer uma paciente com bastante flacidez de pele na coxa, tá? Eu vou fazer mais passadas porque eu quero aquecimento no tecido. Eu quero que realmente aqueça o tecido. Então, eu posso fazer 4 passadas naquela mesma área para mudar, então, depois para o próximo quadrante, né? Então, aí eu vou mostrar o vídeo para vocês que a gente pode fazer essa sequência, tá? Então, o tempo aqui já muda em relação à radiofrequência. Na radiofrequência sozinha, a gente teve um tempo para permanecer naquela temperatura. E na radiofrequência mais o vácuo, a gente vai fazer essas passadas, né? O que vocês vão ver em relação aos parâmetros do vácuo? Foi que a gente conversou um pouquinho. O modo contínuo pulsado, a repetição do pulso, que vai ser de 10 a 50 pulsos por minuto, e a largura do pulso pode ser de 100 a 900 milissegundos. Então, se for 100 milissegundos, eu tenho um pulso mais curto, né? Se eu colocar 900 milissegundos, ele vai permanecer com o vácuo por 900 milissegundos. Vão ser pulsos, né, mais longos. A pressão do vácuo, que vai até 550 milímetros de mercúrio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa quantidade de vácuo. E a radiofrequência que a gente conversou, no modo pulsado, com de 10 a 90% de largura do pulso. As frequências fixas que vão ter na radiofrequência mais o vácuo é somente uma frequência. Então, eu vou trabalhar com uma das 9 frequências fixas, diferente do que a gente conversou lá na radiofrequência, porque ainda tinha alternada e 2 varreduras. E aqui a gente só tem as frequências fixas. A potência vai até 120 watts e o tempo de tratamento pode ir até 60 minutos. Então, vou colocar aqui para vocês verem na seleção manual. Na seleção manual de radiofrequência mais o vácuo, vocês vão ver que a primeira coisa que vocês vão precisar programar vai ser a programação do vácuo. Então, aqui, o vácuo, que vai ser o contínuo pulsado, pode ver que o aplicador, ele já está conectado, então está mostrando aqui a foto do aplicador. Se eu coloquei no contínuo, não preciso programar mais nada. E se eu coloquei no modo pulsado, eu vou colocar lá a frequência do pulso e a largura do pulso. Na radiofrequência, ele só vai ter o modo de emissão pulsado, e aí eu vou colocar o ciclo de trabalho. Quanto maior o ciclo de trabalho, mais aquecimento. E aí, a frequência. Qual é a frequência que eu quero trabalhar e o tempo que eu vou trabalhar. Depois disso, a gente vem para o ajuste do vácuo, né? Que aí eu preciso também ajustar. Não posso colocar um vácuo muito intenso quando eu trabalho na terapia combinada, porque eu preciso conseguir soltar o aplicador da pele do paciente. Por isso que eu tenho que fazer também um pré-teste. Então, aí eu vou colocar aqui o ajuste do vácuo. Coloco na pele do paciente para fazer o ajuste do vácuo. E aí eu venho para a próxima tela. Na próxima tela, a gente já vai ter o resumo do que a gente escolheu, né? De frequência, de modo, qual frequência escolhi, qual o tempo, qual o modo, e aí, modo do vácuo e qual a quantidade de vácuo aqui em milímetros de mercúrio. Eu não consigo ajustar a potência, a não ser que eu dê start, então eu vou dar start, e aí sim eu consigo aumentar a potência de acordo com o objetivo terapêutico desejado. Nas sugestões de uso, o que a gente vai ter?
nas sugestões de uso, a gente tem lá a opção celulite, gordura localizada, flacidez de pele, lifting facial. Cada uma delas que eu entrar, a gente vai ter, então, protocolos diferentes para cada uma delas. Então, celulite flácida ou celulite fibrótica, a gente vai ter diferentes sugestões de uso, diferentes parâmetros. Só que o parâmetro de ajuste do vácuo e o parâmetro de potência vão ser ajustados pelo terapeuta. Por quê? Porque eu preciso fazer o teste na pele do paciente. Então, às vezes, o paciente tem bastante flacidez de pele e eu não consigo colocar um vácuo tão forte, porque senão eu posso machucar o paciente, né? Pode dar algum desconforto. Então, eu sempre vou fazer o pré-teste, né, principalmente do vácuo, e nessa hora vocês podem colocar no paciente e não precisa movimentar muito, tá? Porque nessa hora não está com a radiofrequência ligada. Aqui é só realmente para colocar um vácuo, um nível de vácuo. Então, por exemplo, vou colocar lá 100 milímetros de mercúrio, vou fazer uma passada no paciente. Se desacoplou muito fácil, significa que o vácuo não está tão eficiente para ele, que eu preciso colocar um pouquinho mais de vácuo para não sair antes de terminar o movimento, né? Então, não pode desacoplar antes de terminar o movimento. Então, faz a movimentação de novo, veja se está ok a quantidade de vácuo, ou se não aumenta ou diminui, né? Então, eu preciso fazer esse ajuste do vácuo novamente. Ah, vamos supor que eu coloquei 100 milímetros de mercúrio, e aí, a hora que colocou a radiofrequência mais o vácuo junto, ficou muito desconfortável para o paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu reduzo, mas eu não preciso voltar todas as telas para reduzir o vácuo. É só girar, né, a tecla aqui para vocês conseguirem diminuir o vácuo, mesmo estando com o equipamento em start, tá? Aumentei a potência, pode ver que aqui o vácuo fica aparecendo a quantidade do vácuo que você colocou, mas mesmo assim, com ele ligado, eu posso aumentar ou diminuir o vácuo aqui, né, para ajustando as áreas de tratamento. Então, dependendo da flacidez de pele, dependendo do tecido. Bom, na radiofrequência mais o vácuo, a gente também tem que tomar o mesmo cuidado que a gente tomou cuidado, porque é o mesmo aplicador. Então, eu tenho que tomar cuidado. A setinha é onde vai para cima, né? Eu vou acoplar para cima no equipamento. Então, aqui para vocês verem de novo, que entrou a gente um pouquinho mais tarde. Então, coloquei a setinha para cima primeiro, e aí fiz um clique, tá? Então tem que ser dessa maneira. Para tirar, é só puxar também em cima da setinha, que ele já vai desacoplar. Alguns pontos importantes da radiofrequência mais o vácuo. Manter sempre o acoplamento de todo aplicador no tecido, então tanto pequeno quanto grande. A gente vai utilizar também a glicerina bidestilada, e vai manter sempre em movimento. Eu não posso pausar o aplicador sobre a pele do paciente. Para verificar a temperatura, é a mesma coisa da radiofrequência. Desacopla o aplicador, né, e verifica a temperatura. Não precisa usar uma quantidade muito grande de glicerina, como a gente já conversou na radiofrequência. Pode usar só um pouco para fazer o deslizamento e acoplamento. A troca do filtro, ela tem que acontecer a cada paciente, porque o filtro, na verdade, ele é um auxílio para que não entre nenhum tipo de produto para dentro do aplicador, né? Então, por isso que tem que ser utilizado a cada paciente, porque às vezes já utilizou glicerina, e aí o filtro, ele já fica cheio de glicerina. Vai usar em outro paciente, troca o filtro. Eu vou mostrar aqui no vídeo quando troca o filtro também. O importante também na técnica de terapia combinada é manter a pele do paciente sempre estirada. Então, no vídeo eu não faço muito para não ficar com a mão sobre a área que está filmando. Mas o ideal é que com uma mão você consiga fazer o estiramento da pele e a outra mão você consegue fazer a movimentação em zigue-zague, né, da terapia combinada. Aqui para vocês verem o vídeo da troca, né?
pode ver que todos os aplicadores, os dois aplicadores, ele vem uma parte no centro e vem uma chave junto com o equipamento. Você vai desrosquear essa chave, e aí dentro dessa partezinha que você tirou com a chave, tem o filtro. Você vai tirar o filtro e colocar um outro novo. E aí você já coloca no aplicador. E encaixa certinho junto com a chave. Bom, a radiofrequência mais o vácuo, a gente também tem que fazer um pré-teste. Por quê? Porque primeiro eu preciso ver em relação à quantidade do vácuo que eu vou fazer no paciente. Então, já tenho que fazer um pré-teste com vácuo. Além disso, eu também tenho que verificar a potência que eu vou utilizar, né? Por quê? Porque se eu não vou precisar medir tantas vezes a temperatura, porque eu vou fazer uma quantidade de passadas de acordo com a potência que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. Pode ver que aqui eu estou fazendo uma ida, volta, ida e volta, ida e volta. Então, eu posso fazer, lembra que eu falei para vocês, eu posso fazer de 1 a 6 passadas. Cada movimento é uma passada, ela conta como uma. Agora eu estou fazendo uma passada, tá? Para vocês verem como eu posso fazer diferente. Como eu vou saber qual eu vou escolher? Se eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, 6 passadas. O que a gente vai perceber é que quanto mais passadas eu fizer, mais vai aquecer o tecido, porque aí eu vou ficar com o vácuo direto, ele vai aumentar a vascularização e também vai aquecer mais, porque vai estar acoplada a radiofrequência no tecido. Então, se eu fizer, por exemplo, tudo igual, colocar os mesmos parâmetros exatamente iguais, de potência, de frequência, tudo igual, exatamente igual, e fizer somente uma passada, né, e do lado fizer 6 passadas, a de 6 passadas, ela vai aquecer mais. Então, quanto mais eu quero aquecimento no tecido, mais passadas eu dou no mesmo lugar. Tá? Lembrando, passadas é a quantidade de idas. Então, fui e voltei, são 2 passadas. Né? Fui, voltei, fui. São 4 passadas. Então, tudo vai depender do aquecimento que eu quero. Então, eu tenho uma paciente que tem uma celulite flácida e eu realmente quero aquecer. Então, de 4 a 6 passadas. Não, eu tenho uma paciente com uma celulite fibrótica, eu não quero gerar aquecimento, então eu faço somente uma passada ou no máximo 2 passadas, porque aí não vai aquecer muito. O que eu tenho que fazer então? Nesse pré-teste, eu vou escolher, eu quero mais flacidez de pele. Então, vamos pensar em 4 passadas. Flacidez de pele, ou quando eu quero mais aquecimento, pensem de 4 a 6 passadas. Se eu não quero muito aquecimento, pensem em 1 ou 2 passadas. Então, primeiro, eu preciso escolher se eu vou precisar aquecer bastante o tecido ou não. Vamos imaginar que eu quero aquecer bastante o tecido. Então, significa que eu quero chegar, então, numa temperatura mais elevada. Se eu quero uma temperatura mais elevada, eu tenho que fazer mais passadas. Então, de 4 a 6 passadas. Vamos imaginar que eu escolhi 4 passadas para fazer. Então, eu coloquei lá os parâmetros, fiz 4 passadas e tirei o aplicador e verifico a temperatura com o termômetro. Então, nessas 4 passadas, com esses parâmetros, eu consegui chegar, vamos dizer, na temperatura de 38 graus. Então, não chegou ainda na temperatura que eu quero. Vamos imaginar que eu quero para flacidez, né, celulite flácida, eu quero trabalhar com 40 graus. 39, 40 graus. Então, as 4 passadas chegaram a 38 graus. O que eu tenho que fazer? Ou eu faço 6 passadas nessa região para chegar a uma temperatura maior, ou eu mantenho as 4 passadas e aumento a potência para aquecer mais. Então, percebem que a quantidade de passadas vai ser equilibrada
de acordo com o seu objetivo terapêutico, tá? Eu posso simplesmente permanecer com 4 passadas e aumentar a potência, ou eu faço 6 passadas e mantenho a potência intacta. Então, são equilíbrios. Equilíbrio entre potência, equilíbrio entre passadas, e ainda nem falei essa parte, mas tem um equilíbrio também da quantidade do ciclo de trabalho, tá? Mas acho mais fácil equilibrar por passadas e por potência. Então, se eu fizer um primeiro teste, um primeiro pré-teste, com 4 passadas, vamos imaginar que eu estou com potência de 30 watts, né? E cheguei a 39 graus e não chegou aos 40, que é o que eu quero, eu escolhi aumentar a potência para manter as 4 passadas e aumentar a temperatura em 4 passadas. Então, o que eu fiz? O que eu vou fazer? Vou aumentar a potência, fazer em outra área, 4 passadas novamente, tiro o aplicador e verifico a temperatura. Ah, com 4 passadas a 50 watts, eu cheguei na temperatura de 39, que era o que eu queria. Então, ótimo, a partir daí eu vou sempre fazer 4 passadas com essa potência para conseguir chegar nessa temperatura. Ah, não cheguei ainda na temperatura que eu quero, então eu aumento um pouco mais a potência. Então, assim, a gente vai equilibrando para realmente chegar na temperatura que vocês querem, na temperatura do objetivo terapêutico que vocês querem. Mesclando entre quantidade de passadas e potência, tá? Então, a gente vai iniciar com as potências de 40 watts para o corporal e 10 watts para o facial. Sempre fazendo movimentos lineares, agora é um movimento um pouquinho diferente. Ah, Mi, eu posso fazer movimento circular? Você pode fazer movimento circular, mas lembra que o vácuo, a gente normalmente faz os movimentos de acordo com as linhas de Langevin, ou também é mais fácil a aplicação linear realmente, porque muitas vezes, se o paciente tem mais flacidez de pele, realmente é mais difícil de deslizar, tá? Então, é ideal que a gente trabalhe mais linear. Aí eu coloquei aí para vocês facial, uma passada, né? Mas aí eu posso fazer uma passada só, mais vezes sobre a área. Corporal, de 2 a 6 passadas. E você verifica a temperatura. E aí, se aumentar a temperatura, se quiser aumentar a temperatura, aumenta a potência um pouco mais até chegar na temperatura desejada. Ah, Mi, eu posso ficar aumentando a quantidade de passadas ao invés de aumentar a potência? Pode até 6 passadas. Se vocês fizerem muitas passadas no mesmo lugar, pode ser que fique desconfortável e pode ser que também tenha petecas naquela área. Então, até 6 passadas é tranquilo, daria para fazer sem problema nenhum em relação a petecas. Depois que vocês chegaram realmente na temperatura que vocês do objetivo terapêutico, né, do que vocês querem, vocês podem, então, manter essa potência e fazendo realmente em toda a área. Então, a cada quadrante, vocês vão fazer 4 passadas, né, e aí passa para o próximo quadrante, mais 4 passadas, e assim vocês vão fazendo a movimentação. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, depende realmente de cada paciente. Então, pode ver que a gente começou aqui na lateral, né? Então, a gente começou na lateral, fez 5 passadas, depois foi para o outro lado, depois outro quadrante, outro quadrante. Ah, não, eu quero fazer uma passada só, porque eu tenho uma celulite mais fibrótica, então tudo bem, não tem problema. Faz uma passada e passa para a lateral. Uma passada e muda o quadrante, uma passada e muda o quadrante. Então, sempre fazendo a modificação do quadrante. No geral, a gente vai fazer mais ou menos em torno de 2 a 3, né, passadas no geral de quadrantes, né, diferente de passadas aqui na vertical, passadas de quadrantes. No facial, a gente vai utilizar, então, a glicerina. Ó, eu posso fazer 2 passadas? Pode fazer 2 passadas.
Mas tá vendo que a gente, na volta, a gente não tá tão a favor do lifting, né? Então, vocês podem fazer com duas. Acho que a maior parte do que a gente fez aqui nos testes clínicos foi mais confortável com uma passada. Então, ao invés de fazer ida e volta, eu faço uma passada e mais uma passada no mesmo quadrante, para depois trocar de quadrante. Então, duas passadas unitárias, né, em cada quadrante, tá? Assim a gente evita fazer sem estar a favor do lifting, né? O que a gente vai perceber em relação à radiofrequência mais UVA? Quanto mais a gente tem um paciente que tenha mais flacidez de pele, eu não posso colocar um vácuo tão forte. Então, quanto maior a flacidez de pele, mais eu vou aquecer o tecido, porque aí eu quero realmente que tenha a termocontração e o efeito da radiofrequência, e menos a quantidade do vácuo. Porque numa paciente mais flácida, é mais desconfortável, é mais difícil até fazer um vácuo muito forte. Então, aí eu tenho que colocar um vácuo mais ameno, um vácuo mais baixo. Quanto maior quantidade de fibrose que eu tenha no tecido, menor o aquecimento, porque eu não posso daí aquecer o tecido no caso de uma fibrose. Eu vou aquecer, mas no máximo até 38 graus. Então, só que o vácuo é mais importante para trabalhar, porque a fibrose é interessante trabalhar com o vácuo. Então, eu vou colocar, quanto maior a fibrose, menos aquecimento e mais o vácuo, né? Então, eu vou trabalhar mais a quantidade de vácuo mais forte. Sempre, gente, iniciar com potências mais baixas, né? Então, corporal 40 watts, 30 watts, facial 10 watts. E assim a gente vai aumentando para conseguir fazer aquele pré-teste e chegar numa potência. Então, isso aqui, gente, é uma sugestão para a gente já iniciar o pré-teste. De novo, a gente tem os mesmos casos que a gente viu na radiofrequência, só que agora a gente muda um pouquinho, porque a gente vai entrar com a pressão, né? A pressão negativa do vácuo. Então, nessa primeira paciente, que a gente tem bastante flacidez de pele, a gente vai trabalhar, então, com a frequência de 2,4 no modo pulsado, né? Que no caso da radiofrequência mais vácuo só tem pulsado. A gente vai iniciar com uma potência de 20 watts para chegar numa temperatura de 42 graus Celsius, tá? E aí, a gente vai colocar um vácuo menor, porque aqui a gente tem bastante flacidez de pele, então aí eu trabalho com um vácuo menor, então de 50 a 100 milímetros de mercúrio. Lembrando que a gente tem que fazer esse pré-teste do vácuo na paciente, até para a gente sentir e colocar realmente a pressão que seja mais ideal para ela. Lembra que eu falei para vocês, no vácuo, quando a gente vai fazer o ajuste do vácuo sem a radiofrequência ligada, a gente consegue colocar na pele e deixar até pausado, porque não está só no ajuste do vácuo, ainda não startou, né, um tratamento por completo. Então, tudo bem. Só que tá errado, tá, gente? Só lembrando que aqui não é no modo contínuo, é no modo pulsado, tá? Em relação à gordura localizada, aí a gente vai baixar a frequência para trabalhar mais profundo. No modo pulsado, uma sugestão a 70%. A potência iniciar com 40 watts, né? Para chegar numa temperatura de 42 graus Celsius, com um vácuo mais ou menos de 100 a 200 milímetros de mercúrio. Então, agora a gente aumentou a quantidade do vácuo, porque a gente não tem flacidez de pele, né? Tem menos flacidez de pele, tem tecido adiposo, e eu quero fazer a modelagem corporal. Então, aí eu quero trabalhar, então, com um vácuo um pouco maior, tá? Nessa paciente seria uma celulite mais fibrótica, então a gente vai já trabalhar com uma frequência de 1 MHz, no modo pulsado a 30%, diferente daqui, porque aqui a gente não quer calor, então eu vou utilizar 30% com a potência de 40 watts, mas para chegar a 38 graus Celsius. Se com 40 watts a 30% eu passei para 39 graus, eu vou diminuir essa potência aqui, cada vez mais, tá?
O vácuo, por mais que ela não tenha flacidez de pele, a fibrose eu também não posso colocar um vácuo tão elevado de início. Então, aí o que a gente vai utilizar? A gente vai avaliar, fazer esse primeiro pré-teste no paciente, mas o ideal é que a gente trabalhe aí mais ou menos num vácuo de 50 a 150 mililitros de mercúrio. Mas isso são sugestões, depende de cada paciente, depende da avaliação de vocês, né? Aqui mostrando alguns resultados para vocês de antes e depois. Pode ver que depois de 4 sessões, a gente já, esse seria, né, com o dermatônus estético já. Com 4 sessões, a gente já consegue perceber uma diferença em relação a várias irregularidades, né, dessa região, tanto da região de glúteo, quanto da região de coxa. Pode ver que essa é uma paciente que a gente já pode utilizar um pouquinho diferente, porque ela tem fibrose, mas ela também tem flacidez de pele. Então, pode ver que as irregularidades melhoraram bastante, né, em relação à foto de antes. Aqui na foto lateral, para vocês verem as irregularidades da região do culote, né, região de glúteo, região de coxa. E aí a gente entra para a tecar-terapia, para finalizar a última terapia com aquecimento, né? A tecar-terapia, gente, ela é um pouquinho diferente em alguns aspectos somente, né? O que a gente vai ver? Que a tecar-terapia, ela é chamada de tecar porque ela é uma transferência de energia capacitiva e resistiva. Até agora, a gente utilizou os aplicadores de radiofrequência mais o vácuo, eles são resistivos. Como é que a gente sabe isso? O resistivo, ele é sempre prateado, é sempre de alumínio ou de aço inox, então é sempre prateado o resistivo. E o capacitivo já é um aplicador mais escuro, normalmente é um aplicador preto, porque ele tem um revestimento. Qual é a diferença de utilizar, por exemplo, a radiofrequência da tecar-terapia? Na verdade, a tecar-terapia, ela funciona com o mesmo campo eletromagnético. É uma radiofrequência, só que a diferença é que a gente vai trabalhar com 2 aplicadores na mesma área. Então, ao invés de fazer o que a gente estava conversando antes, né? Então, vou fazer 2 passadas, né, do aplicador e tal. Agora, a gente vai dobrar o tempo. Então, eu vou ficar um tempo, se antes eu ficava 5 minutos no inferior de abdômen. Agora eu vou ficar 5 minutos com o capacitivo no inferior de abdômen, na sequência, mais 5 minutos do resistivo no inferior de abdômen. Por que isso? Porque a tecar-terapia, ela realmente utiliza, então, essa combinação do aplicador capacitivo com o aplicador resistivo. É um modo de utilizar a radiofrequência de 2 maneiras diferentes. Então, tecar significa que tem os 2 aplicadores. Eu preciso, para ser tecar, eu preciso do aplicador capacitivo e o aplicador resistivo, mas eles fazem a mesma, né, o mesmo efeito e eles têm a radiofrequência atuando. A diferença é que agora eu vou trabalhar, então, com o capacitivo e o resistivo na mesma área, tá? Então, eu vou utilizar um e depois o outro. Ah, mas por que a gente acaba utilizando dessa maneira? Porque, gente, quando a gente trabalha com os 2, a gente vai ver que a transferência dessa energia, assim como na radiofrequência, ela vai atuando, né, de acordo com o tempo que você permanece ali e o tipo do aplicador. O que a gente vai ver é que o aplicador capacitivo, ele consegue aquecer os tecidos mais superficiais. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, um aquecimento mais na superfície com o capacitivo. À medida que eu vou aquecendo aqui nessa parte da superfície, ao longo do tempo, eu vou aquecendo cada vez mais os tecidos mais profundos. Só que o capacitivo, como ele é mais superficial, então ele tem uma limitação, né, de aquecimento mais superficial. O que acontece quando eu entro com um resistivo logo na sequência do capacitivo? Se o capacitivo ele já aqueceu o tecido, significa que ele já transferiu energia ali de epiderme e derme.
Se eu entrar com o resistivo na sequência, o que eu vou ter é que eu vou ter um maior aquecimento e um aquecimento mais profundo ainda, né? Porque aí eu já tinha sido aquecido com o capacitivo primeiro, e aí eu estou colocando um outro aplicador em cima para gerar mais aquecimento. Então, o capacitivo e o resistivo, ou seja, a TK terapia, ela consegue aquecer um tecido mais profundo. Tanto é que a TK-terapia é muito utilizada na área de reabilitação para chegar até um aquecimento no tecido muscular, né? Então, para diminuição da dor, para melhora da amplitude de movimento. Então, a TK-terapia é muito utilizada nesse aspecto na reabilitação. Mas por que ela consegue chegar até um nível muscular de profundidade, né? Porque eu consigo vou trabalhar primeiro o capacitivo e o resistivo na mesma área e conseguir transferir essa energia e esse aquecimento para os tecidos mais profundos, tá? Então, exatamente por isso que a TK terapia tem esse nome, né? Então, é a utilização de dois aplicadores diferentes de radiofrequência, um capacitivo e um resistivo, na mesma área, para conseguir chegar a uma profundidade. Ah, mas eu não trabalho na reabilitação, não trabalho tecido muscular, mas eu tenho uma paciente que tem um tecido adiposo maior, então trabalhar com dois aplicadores, né, o capacitivo e o resistivo, seria ideal para trabalhar tecidos mais, né, para aquecer tecidos mais profundos, né. Então, na aplicar-terapia, a gente pode fazer o tratamento facial, corporal, e agora entra a parte íntima, tá? Por quê? Porque antes a gente estava com um aplicador de radiofrequência com o vácuo, que ele não é esterilizável, por isso que não entra a opção de estética íntima para tratamento, tá? Ele só entra a opção de facial e corporal, da radiofrequência e radiofrequência mais o vácuo. Aqui a gente já vai ter um aplicador que eu consigo retirar e consigo autoclavar. Então, existe a possibilidade de trabalhar com 6 aplicadores diferentes bipolares, né? Então, lembra que eu falei logo no começo que tem os opcionais e tem os aplicadores que já vão com o equipamento, né? Então, tem 8 ponteiras monopolares possíveis, tá? Nos acessórios opcionais, que nem eu falei para vocês, né? Existe a possibilidade de fazer a terapia dinâmica com os acessórios opcionais, então quem quer fazer drenagem linfática com a dinâmica, é possível fazer também, mas precisa adicionar o aplicador dinâmico de maneira opcional. Vai ter as 9 frequências fixas, né? Tem o modo contínuo e pulsado, com a potência até 120 watts. Tem 17 protocolos pré-programados e também tem reconhecimento dos aplicadores. Então, aí, aqui para vocês verem, esses são os aplicadores bipolares. Então, tem o bipolar, o decapolar e o tetrapolar. O que vai no equipamento é o bipolar. Então, somente esses 2 aplicadores, o bipolar capacitivo e o bipolar resistível, que vão ser utilizados, tá? Que vai vir já com equipamento. Esses outros aqui não vêm com equipamento. Depois disso, a gente tem no equipamento já vão os discos maiores. Então, um aplicador monopolar, capacitivo e resistivo, com os discos maiores, que são os discos de 60 milímetros. Já vai com o equipamento também a placa dispersiva para ser utilizado junto com os monopolares. Mas de maneira opcional, tem aí os outros tamanhos de discos, né? E também tem o aplicador dinâmico de maneira opcional também. Os discos, normalmente, quando você vai utilizar, por exemplo, um multipubis ou algumas outras áreas que precisa ser um pouco menor, você pode, então, utilizar os discos um pouco menores de acordo com o tamanho da área, tá? Mas isso vai também depender bastante aí da área de tratamento, né? Do tamanho da área de tratamento. E aí a gente vai ver que existem os parâmetros também da TCAR, que a gente vai ver principalmente em relação aos aplicadores. Como tem mais de um aplicador, então os aplicadores que são monopolares, eles precisam utilizar a placa dispersiva no paciente.
E os monopolares, eles trabalham com o aquecimento mais profundo no tecido. Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, gordura localizada, eu vou trabalhar mais com os aplicadores monopolares, porque são eles que realmente conseguem atingir a temperatura de maneira mais profunda, tá? Então, o monopolar, ele aquece o tecido mais profundo, e o bipolar, ele aquece o tecido mais superficial, tá? Então, vou trabalhar, por exemplo, flacidez de pele. Então, o ideal é trabalhar com bipolar. Então, rejuvenescimento facial, né? Rejuvenescimento íntimo, também é flacidez de pele, então entra dentro do bipolar. Eu tenho também a possibilidade de utilizar o modo pulsado e o modo contínuo, que é a mesma coisa que a gente tinha conversado na radiofrequência. O modo pulsado, ele tem menos aquecimento, né? Ele faz menos aquecimento. E o modo contínuo, ele fica ligado o tempo todo, mantendo o campo eletromagnético ligado o tempo todo, então ele vai aquecer mais. A frequência também permanece a mesma regra, então, quanto menor a frequência, mais profundo vai atingir no tecido. A potência está relacionada com cada paciente, cada indicação, lembrando que a terapia capacitiva, o capacitivo, ele aquece de maneira mais superficial e mais amena. E os aplicadores que são resistivos, eles normalmente aquecem mais. Da mesma forma que a radiofrequência, a terapia também tem que chegar até a temperatura desejada, né, de acordo com o objetivo terapêutico desejado, e manter essa temperatura também por um tempo. Então, de 5 a 7 minutos no corporal, de 3 a 5 minutos no facial, e na estética íntima também, de 3 a 5 minutos. Os aplicadores monopolares também seriam para a gente utilizar junto com as placas dispersivas ou junto com o aplicador dinâmico vendido separadamente. Aqui só para ilustrar em relação aos aplicadores e como eu escolho, né, os aplicadores. A placa dispersiva do monopolar, ela tem que ser posicionada com mais ou menos em torno de 20 centímetros de distância. Então, por exemplo, se é uma paciente muito magrinha, né, muitas vezes não é possível colocar a placa dispersiva aqui em dorso e fazer na região do abdômen, porque às vezes não dá 20 centímetros de distância. Então, muitas vezes tem que ser colocado na parte posterior da coxa, né? Acoplando a maior parte possível de placa e fazendo na região do abdômen. Tá? Então, esses aplicadores monopolares, o campo eletromagnético, ele fecha do aplicador até a placa. Então, por isso que a gente tem um aquecimento mais profundo, porque a forma de fechamento do campo é diferente, né? Aqui, para vocês verem, um aplicador tetrapolar. O tetrapolar, ele fecha campo deste polo para este e deste para este. Então, significa que metade da distância entre esses polos é o que eu consigo chegar de profundidade, tá? Por isso, muitas vezes as pessoas falam, não, para gordura localizada não é tão interessante a radiofrequência, porque só utilizando a radiofrequência bipolar. Então, agora vocês vão utilizar a radiofrequência monopolar, que é realmente ideal para gordura localizada, para um tecido realmente mais profundo. Em relação aos parâmetros, né, que a gente tinha conversado antes, modo contínuo pulsado, se for pulsado de 10 a 90% de ciclo de trabalho, aí a gente entra de novo com as frequências fixas, são 9 frequências fixas, a frequência alternada, que você vai escolher 2 frequências, ou seja, 2 profundidades diferentes, a frequência varredura 1, que você vai atuar em 9 frequências diferentes, né? Ou você pode trabalhar com a varredura 2, que são 3 frequências diferentes que você vai atingir, ou seja, 3 profundidades diferentes. A potência também vai até 120 watts. E o tempo de tratamento até no máximo 60 minutos. Lá no equipamento, né?
Então, algumas observações em relação à tecar-terapia. Sempre que for utilizar a tecar-terapia, vai pedir para você utilizar sempre o capacitivo primeiro ou somente o capacitivo. Então, vamos imaginar que eu quero utilizar esses aplicadores para fazer flacidez de pele. Ele vai dar somente o capacitivo para fazer, não vai ter que fazer o capacitivo e o resistivo. Ah, mas você falou que teria que usar os dois aplicadores. Tá. Dependendo da indicação, você somente usa o mais indicado, flacidez de pele, mais indicado ou capacitivo, né? Manter o acoplamento de todo o aplicador no tecido. Então, se for um monopolar, todo o disco tem que ficar acoplado no paciente e o dispersivo, o aplicador dispersivo também tem que ficar em contato com o paciente. Então, a placa dispersiva tem que ficar em contato o máximo possível com o paciente. A gente vai fazer um pré-teste de temperatura também, tá? Porque a gente vai escolher, dependendo da temperatura que eu preciso chegar, eu vou escolher lá uma potência específica. Manter sempre em movimento circular, em formato de nuvem. Para verificar a temperatura, desacople o aplicador e verifique a temperatura. Depois que chegou nessa temperatura, que a gente programou, 40, 42 graus, você já pode diminuir essa potência. O aplicador monopolar, ele precisa da placa dispersiva, senão não tem aquecimento, não fecha campo e não tem aquecimento. Então, precisa ser posicionada a mais ou menos 20 centímetros de distância da área de aplicação, tá? Um abdômen, pode ser posterior de coxa, né? Então, aí a gente vai modificando de acordo com a área de tratamento. Então, os aplicadores bipolares, eles vão ser assim, não precisa de nenhuma placa, e os aplicadores monopolares vai ser neste combo aqui. O pré-teste, inicie com potência de 50 watts no corporal e 20 watts no facial, e também 20 watts na estética íntima. Faça sempre movimentos circulares e verifique a temperatura. Se você quiser aumentar a temperatura no tecido, você vai ter que aumentar a potência aos poucos até chegar nessa temperatura. Depois que você chegou nessa temperatura, você vai diminuindo a potência aos poucos também para manter aquela temperatura pelo tempo desejado, tá? A frequência está relacionada com a profundidade, assim como a gente conversou na radiofrequência mais o vácuo e também na radiofrequência. Aqui mostrando para vocês que o aplicador bipolar, você vai desrosquear, né, somente as ponteiras para esterilizar, se for utilizado na estética íntima, né? Então, a única coisa que realmente vai para esterilização são as ponteiras. Então, sempre esterilizando elas. E aí, em relação à seleção manual da Tecar. Só um minutinho. Na Tecar-terapia, a gente vai ver seleção manual, sugestão de uso e particular. Vocês vão ver lá o modo contínuo pulsado. Se for no pulsado, abre a opção de ciclo de trabalho, que é a porcentagem, que a gente já conversou outras vezes, e mostra o aplicador também que está acoplado no equipamento. Aqui vai ter os modos de frequência, então a frequência fixa, varredura e alternada, e a frequência fixa também tem as 9 frequências possíveis. A quantidade de tempo, que vai ser de acordo com o tamanho da área, o modo varredura e o modo alternado. Então, depois que dá start no equipamento, é que a gente consegue fazer o ajuste da potência.
Nas sugestões de uso, vai ter as opções: celulite, gordura localizada, flacidez de pele, estética íntima, estética facial. Quando você entra em gordura localizada, por exemplo, ele já vai mostrar para você, conecte o aplicador decapolar ou monopolar de 60 milímetros, capacitivo, para a primeira etapa do protocolo. Lembre que a gente conversou lá desde o começo. Sempre iniciar pelo capacitivo. Se for algum protocolo que só use o capacitivo, como por exemplo, para flacidez de pele, vai ser só o capacitivo, tá? Então não vai mostrar essas duas etapas. Aí a parte do adipômetro que eu falei para vocês. Quando vocês forem utilizar para gordura localizada, vai aparecer lá essa opção de colocar adipometria. Então, eu vou medir no paciente com adipômetro a quantidade e colocar certinho ali. Por quê? Porque isso vai mostrar para mim, vai dar para mim uma diferença em relação à frequência. Porque a adipometria vai mostrar para mim a profundidade. Então, é uma base para mudar diretamente para a frequência, sem ter que realmente escolher uma frequência, tá? Então, vai ser escolhido para vocês a frequência, o equipamento mesmo já faz essa escolha da frequência de acordo com a dipometria. Aí está o resumo, mostra o aviso para vocês que precisa colocar a placa dispersiva, né? Deixa eu colocar. Quando starta, ó, pode ver que vem na tela aqui. Verifique o posicionamento da placa dispersiva, para não esquecer de colocar a placa dispersiva quando for utilizado o monopolar. Então, vai aparecer algumas mensagens para vocês, exatamente para não ter erro em relação ao posicionamento. Então, na radiofrequência mais o vácuo. Lembrando aqui. Então, na radiofrequência mais o vácuo e na tecarterapia, pode ser utilizado a glicerina, tá? No caso da tecarterapia, ela pode ser utilizada gel neutro também, só na tecarterapia. O restante tem que ser utilizado com glicerina, tá? Tanto que vai para vocês somente a glicerina bidestilada. Então, tem que ser glicerina bidestilada em todos que faz aquecimento. E na tecarterapia, se vocês quiserem utilizar gel neutro, é o único que dá para utilizar, tá? Se vocês utilizarem, por quê? Se vocês utilizarem na radiofrequência lá com vácuo, o gel, ele é mais viscoso e não vai dar muito certo em relação ao filtro, tá? Então, tem que ser com glicerina. Em relação à massagem mecânica, a gente vai ver que existem várias ponteiras que a gente pode utilizar também com o vácuo, mas para vocês já vai com o equipamento ou a ponteira de radiofrequência mais o vácuo. Então, sem o vácuo agora, né, sem a radiofrequência, só o vácuo, eu posso utilizar com eles. Ah, mas eu gosto de trabalhar com as ventosas, né? Aquelas ventosas que vinha antigamente, que vem a ventosa com as bolinhas, as ventosas com os coletes, e eu quero trabalhar com eles também. Não tem problema, vocês vão conseguir trabalhar com as ventosas também, só que elas são compradas de maneira opcional, tá? Então, vocês podem comprar e utilizar. Não precisa, que nem eu falei no começo, não precisa de outro cabo, porque o cabo espiralado, ele já vai com o equipamento, então vocês só precisam comprar realmente a ponteirinha que vocês querem adicionar ali. Assim como pode ser utilizado a caneta extratora, de forma opcional também, e não precisa comprar outro acessório, né, os cabos, porque o cabo que vai com ele já vai dar certo na sua caneta, tá?
Então, são 12 ponteiras possíveis, né? O vácuo vai até 550 milímetros de mercúrio e a gente tem 6 protocolos pré-programados. A massagem mecânica, ela é interessante por quê? Porque a gente faz a mecanotransdução do sinal. Então, significa que a gente também tem um auxílio aí na produção de colágeno com a massagem mecânica. Acontece que no nosso fibroblasto, a gente tem uma proteína chamada integrina, que é essa daqui em azulzinha claro. Essa proteína integrina, ela segura, pode ver aqui, uma fibra de colágeno. Então, ela está segurando essa fibra de colágeno. O que é essa mecanotransdução do sinal? É a transformação de um efeito mecânico em um efeito químico. Então, aqui, a integrina, ela está suportando aqui uma fibra de colágeno. Quando a gente movimenta a pele, né, quando a gente movimenta o tecido, a fibra de colágeno se movimenta, e a integrina, que é essa azulzinha clara, como ela está suportando uma fibra de colágeno, se a fibra de colágeno ela movimentou, né, se a pele movimentou bastante, a integrina ela sente essa movimentação, esse estímulo mecânico de movimentação, e pode ver que aqui, daqui para frente, a gente tem uma quantidade muito grande, ó, de ligações diferentes aqui, e essas ligações, elas vão ser movimentadas, ativadas a partir deste efeito mecânico. Então, a integrina, ela sente, né, ela pega essa movimentação mecânica da fibra de colágeno, e quando movimenta, ela ativa, e ela ativa uma cascata, né, estimula uma cascata aqui diferente, para a gente conseguir ter também a produção de colágeno. Então, a movimentação mecânica, ela também é muito importante para ter essa mecanotransdução do sinal, que não é um efeito somente do vácuo, mas é um efeito que a gente tem aí em vários outras tecnologias diferentes. Além disso, a massagem mecânica ela aumenta bastante a microcirculação, tanto que a gente faz algumas poucas vezes, a gente já consegue perceber a hiperemia daquela região. Isso é importante para melhorar a vascularização daquele tecido e também melhorar a oxigenação do tecido também. Porque quanto mais eu aumento, eu melhoro aquela vascularização, eu também tenho uma melhora também da oxigenação do tecido, né? Em relação à massagem mecânica, a gente também consegue fazer em movimentos mais lentos, no sentido de drenagem linfática, exatamente para a gente conseguir fazer essa movimentação desses líquidos, né, do líquido intersticial, e isso faz com que a gente também faça essa regularização ali do equilíbrio hídrico do paciente. Então, é interessante a gente trabalhar também dessa maneira. Ou seja, a massagem mecânica a gente consegue trabalhar bastante remodelamento corporal, mobilização de líquidos, consigo ajudar no lift, tonificação da pele, aumento da circulação local, drenagem linfática, eliminação de toxinas, redução do aspecto da celulite, tratamento das aderências, de cicatrizes, né, com aderências, pré e pós-operatório de cirurgia plástica. Eu consigo bastante esse tracionamento, essa modelagem corporal. O que a gente vai ver? Perdão. O que a gente tem até nos estudos? A gente tem uma diferença até de modelagem corporal. No caso desse estudo, ele mostra que depois de 14 sessões, teve uma diferença de circunferência de 5,74 centímetros, 5,74 centímetros, tá? Então, a gente também vê uma diferença na circunferência por causa da modelagem, né, do contorno corporal. Aqui para vocês verem também na região de glúteo, né, que é um estudo que utilizou um estudo de caso com uma mulher de 44 anos, que fez uma primeira, né, uma foto antes da primeira sessão, e depois de 14 sessões. Então, isso seria só do vácuo, então, um benefício somente da massagem mecânica, né? A massagem mecânica, ela vai ter, então, com modo contínuo e pulsado, a repetição do pulso de 10 a 50 pulsos por minuto, e a largura do pulso vai de 100 a 900 milissegundos. A pressão do vácuo é até 550 milímetros de mercúrio e o tempo de tratamento pode ser até 60 minutos. Aí, para vocês verem que o que vai no equipamento, para vocês conseguirem utilizar a massagem mecânica, são esses dois aplicadores. Mas, como eu falei para vocês, tem toda a parte opcional que vocês podem adicionar, né? Todas as outras ventosas que vocês podem utilizar, inclusive podem utilizar o pump,
né? Só realmente comprar as ventosas e utilizar no equipamento, porque é uma massagem mecânica, é a vacoterapia. Então, tem vários acessórios opcionais que podem ser utilizados também, tá? Em relação à massagem mecânica, o que a gente vai ver é que a gente tem parâmetros como pressão, né? O tamanho das ventosas e também em relação ao tipo de manobra. Então, quando a gente faz umas manobras, quando a gente utiliza manobras mais rápidas, né? A gente vai utilizar mais para tonificação da pele, remodelamento corporal, estímulo do metabolismo, estimulação profunda e o tracionamento de tecido conjuntivo. Isso nas manobras mais rápidas e com sucção maior. Se eu quiser utilizar, por exemplo, para relaxamento muscular, aumento da circulação local, estímulo da drenagem linfática, eu já vou utilizar uma pressão menor e manobras mais lentas. Então, aqui são algumas sugestões para vocês em relação à pressão, né, primeiramente, mas também tem lá para vocês a sugestão de uso. Então, drenagem linfática tem que ser uma pressão menor, então pressões de 40, 60 milímetros de mercúrio. Contorno corporal já é uma pressão maior, de 300 a 400 milímetros de mercúrio. Ah, mas nas sugestões que você deu da radiofrequência mais o vácuo, essa pressão estava menor, porque lá no vácuo com radiofrequência, vocês vão ter duas tecnologias que fazem aumento da vascularização sanguínea. Então, eu tenho o vácuo e tenho a radiofrequência, que ele aquece e também aumenta a vascularização. Então, também não posso colocar uma quantidade muito grande de vácuo. Aqui, a gente está colocando uma quantidade de vácuo maior, porque é somente a massagem mecânica. Celulite e fibroses de 200 a 400 milímetros de mercúrio, para massagem de 300 a 400 milímetros de mercúrio. Drenagem linfática facial de 50 a 100 milímetros de mercúrio, retiradas de comedões já precisa ser com uma quantidade de pressão mais elevada, e terapia capilar com as ponteiras pequenininhas também tem que ser uma quantidade de vácuo mais baixa, tá? Como eu falei para vocês, esses são os valores somente para sugestões de uso, tá? Que depende muito de cada paciente, se tem bastante flacidez de pele ou se não. Então, eu tenho que fazer um pré-teste no paciente para ver se aquela quantidade de vácuo, né, aquela pressão negativa está suficiente, se está escorregando, se está saindo muito fácil, então é porque a pressão, né, negativa está muito pequena, então eu tenho que aumentar um pouco mais. Então, o pré-teste no paciente também é muito importante. Então, lá no vácuo, nas sugestões de uso, a gente vai ter lá essas opções de remodelagem, drenagem linfática, celulite e pump. Pode ver que aqui vocês vão dar start e já vão colocar o ajuste do vácuo. O ajuste do vácuo, então, é aquele pré-teste, coloca no tecido do paciente para realmente ver se aquela intensidade está legal. Então, coloca na palma da mão de vocês, sente o vácuo e faz um pré-teste no paciente para ver se realmente está sendo eficiente. Na seleção manual, vocês vão conectar a ventosa e escolher no modo contínuo pulsado, a frequência de pulso ou a largura do pulso. E depois o ajuste do vácuo. O peeling de diamante. O peeling de diamante é um peeling físico, e esse peeling físico ele é muito terapeuta dependente, porque tem uma pressão de vácuo que é ajustado pelo terapeuta, tem a quantidade de repetições que a gente vai fazer em uma mesma área, em um mesmo local, e além de tudo, tem o movimento, a velocidade das manobras e a pressão do terapeuta, tá? Então, isso tudo é muito importante, porque se eu coloquei uma pressão muito elevada, significa que a pressão negativa, ela já está puxando, né, a ponteira para próxima da pele. Se você ainda assim colocar mais pressão,
colocar mais pressão no tecido, então ele vai ficar cada vez mais forte. Então, por isso que é muito terapeuta dependente. Esse é um dos estudos que foi utilizado exatamente para fazer essa melhora, né, da pele do paciente. Então, foi feito um peeling de diamante, né, foram realizadas 3 passadas, horizontal, vertical e oblíquo. Nesse estudo, foi tirado algumas biópsias da pele, para realmente verificar se teve a renovação celular, se teve uma melhora daquele tecido, né. Então, significa que o peeling de diamante a gente usa bastante para fotoenvelhecimento, né? No caso, melhora e tratamento. Hiperqueratoses, reduções de linhas de expressão, das linhas mais finas, estrias, hipercromias, cicatrizes hipotróficas, poros dilatados, né? Ósseos dilatados ou microcomedões. Então, é interessante para fazer realmente essa renovação celular. O que a gente vai ver no peeling de diamante? Que vai ver, a gente tem 550 milímetros de mercúrio para atuar na pressão negativa. São 2 protocolos pré-programados que a gente tem no equipamento, e a gente tem lá 3 ponteiras diferentes. Vai ter a ponteira de 75 micros, 100 e 150. Então, a de 75 é mais para o corporal, que ela é realmente mais forte, né? Seria mais áspera, né? Então, seria a mais corporal. E depois tem a de 100 e a de 150 microns. Aqui no peeling de diamante, para vocês verem, tem o peeling de diamante corporal e o peeling de diamante facial. Ajuste a pressão do vácuo, né? E aí a gente faz as passadas na região de face, tá? Então, lembra que a gente conversou que a combinação, o peeling de diamante é muito a combinação dessa abrasão mecânica da própria ponteira, né? Que tem aqueles microcristais ali, associado à quantidade de vácuo. Então, se eu colocar um vácuo muito forte, né, a gente vai ter mais pressão, né, negativa, e aí o tecido ele vai ficar mais acoplado à ponteira. Então, a intensidade do vácuo também é importante, tá? E a quantidade de cristais também. Quanto menor a quantidade de microns, né, maior a abrasão na pele, lembra? O grande, que é o 75, é uma ponteira maior, ela é para o corporal, porque ela faz mais abrasão. Depois vem a de 100, que pode ser utilizado no facial, numa pele que realmente necessite, ou então eu posso usar de 150 microns, que ela é a que é menos abrasiva. E o número de passagens sobre a pele. Então, o ideal é que a gente faça passadas na pele no sentido horizontal, vertical e oblíquo, né? Então, a gente faz em 3 passadas, ou posso fazer passadas em asterisco em alguma área, ou posso passar tudo na vertical primeiro, depois tudo na horizontal e depois tudo na diagonal, tá? Isso vai depender de cada tecido. Porque tem pacientes que têm uma pele muito sensível, que uma passada já fica muito hiperêmico. Então, aí ou você diminui a quantidade de vácuo ou diminui a quantidade de passadas, tá? Então, também tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Porque quanto mais passadas, mais fica hiperêmico. Pode ser que realmente se faça várias passadas, muitas passadas, pode também fazer machucar a pele, tá? Lesionar o tecido ou ficar com petequias. Então, tem que ser realmente de acordo com cada paciente. O pinho diamante, a gente já falou as indicações, as contraindicações, que seria a acne ativa, que a gente não faz sobre aquela área, né? Lesões abertas, paciente com herpes ou feridas, tomar cuidado pacientes com uma pele muito ressecada, que é quem tem eczema, psoríase, tomar um pouco de cuidado com paciente com diabetes, que tem a pele mais sensível também. Não pode ser utilizado imediatamente a exposição solar, e paciente que faz uso de tritinoína também tem que esperar um tempo, porque realmente os pacientes têm uma pele muito ressecada para utilizar esse tipo de terapia. Olha, na seleção manual, vocês vão ter lá a opção de
tempo e o ajuste do vácuo. Nas sugestões de uso, eu mostrei para vocês, mas é o peeling de diamante corporal e o peeling de diamante facial. Aí já tem as mensagens de aviso para vocês. Ajuste do vácuo de acordo com a pele do paciente, tá?